Olá, irmãos, e a paz do Senhor. Irmãos, todo ser humano ouviu falar em Lúcifer ou Satanás e que conhece alguma história sobre este personagem das trevas, ou pelo menos ouviu falar dele uma vez na vida. Este conhecimento se deve que esse anjo caído, ele está travando uma luta entre a luz e as trevas, com sua miríades de anjos caídos no centro desse conflito espiritual. Essa batalha é sua missão e que não deve ser ignorada. No livro de 1 Pedro, tem uma advertência que não deve ser ignorada por todos, que diz assim: sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. A falta de conhecimento ou até descaso sobre esse assunto nos deixa vulneráveis aos seus enganos e tentações. Para lidar com esse perigoso inimigo, primeiro devemos conhecer que ele é um anjo caído que se rebelou contra a autoridade de Deus e tem um perfil de orgulho e de engano. Diante de nós, Satanás procura minar os propósitos de Deus, causando discórdia entre o povo de Deus e desviando a humanidade do caminho da justiça. Entre as suas várias faces, ele é mestre em enganar e que tem missão principal, que é distorcer e minar a verdade de Deus. Ele explora a vossa vulnerabilidade, apresentando falsidades como alternativas atraentes. Suas táticas geralmente envolvem meias verdades sutis, interpretações errôneas das Escrituras e promoção de ideologia que contradizem os princípios de Deus por meio do engano. Satanás procura criar dúvidas nos corações e mentes das pessoas, fazendo-os questionar a relevância da palavra de Deus. É primordial para nós cristãos estarmos vigilantes, criteriosos e fundamentados na verdade das Escrituras para neutralizar seus esquemas enganosos. Satanás é um acusador dos cristãos, destacando seus pecados, falhas e deficiências. Ele pretende sobrecarregar os indivíduos com culpa, vergonha e um sentimento de indignidade diante de Deus. Esta acusação pode ser especialmente destrutiva para a fé e alta estima da pessoa. Então é fundamental lembrar que em Cristo temos perdão e redenção. Enquanto Satanás nos acusa, podemos nos apegar à verdade de que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Assim, as suas acusações são anuladas pela graça e misericórdia de Deus. Satanás entende o poder da unidade entre os crentes. Portanto, ele procura perturbar e semear divisão dentro de uma congregação. Sua missão é fomentar discórdias, divergências e conflitos entre o povo de Deus. Ao semear sementes de divisão, Satanás enfraquece a eficácia da igreja e impede a propagação do evangelho. Por isso devemos procurar ativamente a unidade, a paz e a reconciliação dentro da igreja, que é o corpo de Cristo, que fazemos através da humildade, do perdão e do compromisso com o amor e a unidade pelos quais Cristo orou. Sabemos que uma das missões mais conhecidas de Satanás é tentar indivíduos ao pecado. Ele explora nossas fraquezas, desejos e vulnerabilidades para nos desviar do caminho de Deus. Suas tentações tentam nos afastar da busca pela santidade e pela justiça. Para resistir às suas tentações, devemos confiar na força do Espírito Santo. A orientação das Escrituras é o exemplo de Jesus Cristo, que venceu a tentação no deserto. Mas por que Satanás está tão empenhado em destruir o povo de Deus? Para entender isso, temos que voltar ao início, a origem do desejo maligno de queda de Satanás.
Filósofos e teólogos têm tentado entender a origem do pecado ao longo dos anos, devido à natureza complexa da origem e natureza do pecado. Há muitos debates em torno deste assunto. Vamos fazer uma pergunta. Qual foi o primeiro pecado cometido? Imediatamente você se lembra do livro de Gênesis, porque foi ali que é a história do mundo e da criação do homem. Foi ali no Jardim do Éden que Deus criou Adão e Eva e lhes deu tudo o que lhe precisavam. Tanto Adão como Eva foram criados puros e inocentes. Deus deu-lhes um mandamento simples. Eles eram livres para comer de qualquer árvore do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Um dia, a serpente se aproximou de Eva e a tentou a comer da árvore proibida. Agora, o importante é notar que a Bíblia aqui, no livro de Gênesis, não começa com as origens do mal. Em vez disso, a Bíblia começa com o mal já presente na forma da serpente Lúcifer, que questionou o mandamento de Deus, sugerindo que Deus estava retendo alguma coisa de bom deles. Eva, seduzida pelas palavras da serpente, comeu da árvore e deu um pouco a Adão, que também comeu. Naquele momento, o pecado entrou no mundo e as consequências foram devastadoras. O pecado já vinha com Satanás, apenas ele colocou na frente de Adão e Eva. E a partir daí, o relacionamento de Adão e Eva com Deus foi rompido e eles foram expulsos do Jardim do Éden. Eles experimentaram vergonha e culpa. Pela primeira vez foram forçados a enfrentar as duras realidades de um mundo caído. Como dissemos, o pecado original antecedera ao pecado de Adão e Eva. Esse pecado de Lúcifer foi o primeiro pecado de todo o universo e de onde veio o primeiro desejo de Satanás pelo mal. Para ficar mais claro o que estamos exemplificando, Deus, com seu poder, criou tudo, desde o menor átomo ao mais complexo organismo vivo. Tudo foi criado por Ele. No início, a Bíblia nos diz que Deus criou os céus e a terra. Ele criou o universo e com uma única palavra tudo passou a existir. As estrelas, os planetas, as galáxias e todas as criaturas que as habitam foram formadas pela mão de Deus. A beleza e a diversidade da natureza testemunham a criatividade e a majestade do nosso Deus. Deus não apenas criou o mundo físico, mas também criou o mundo espiritual. Todo anjo, seja um querubim ou um serafim, foi criado por Deus. Eles foram formados para serem seus mensageiros, para servi-lo e glorificá-lo. Até mesmo Lúcifer, que se rebelou contra Deus e se tornou Satanás, foi criado por Deus em toda a sua beleza e poder. Deus, sendo a origem de tudo, bondade, beleza e verdade, cria apenas o que se alinha com sua natureza, coisas que são inerentes, boas, bonitas e verdadeiras. Cada aspecto da criação, seja no reino celestial ou na terra, foi originalmente criado como uma citação muito boa, o que está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4, que diz assim: pois toda criatura de Deus é boa. Além disso, o caráter de Deus é absolutamente puro, sem qualquer indício de escuridão. Em 1 João, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: o que dele ouvimos e vos declaramos é que Deus é luz e nele não há treva alguma. Até mesmo Lúcifer foi criado por Deus como um anjo para cumprir o propósito de servi-lo e honrá-lo. Evidentemente que algo deu errado. A questão é, se Lúcifer foi realmente criado por Deus, de onde surgiu então o seu primeiro desejo de pecar? Vem de onde? Na queda do homem, podemos atribuir o primeiro desejo de pecar à serpente, que então seduziu a Eva e que então seduziu a Adão com o desejo de pecar. Na verdade, é que a Bíblia não indica exatamente de onde se originam seus desejos malignos. Tem diversas teorias e opiniões sobre a origem dos maus desejos de Lúcifer.
Mas nenhuma dessas teorias apresenta uma resposta concreta apoiada pela palavra de Deus. Há quem afirme que a maldade de Satanás se originou dentro dele mesmo, pois não houve influência externa para tentá-lo ou atraí-lo ao pecado. Quem defende este ponto de vista aponta que Lúcifer foi apontado por Jesus como o pai das mentiras e o assassino desde o início. No entanto, não responde à nossa questão de onde se originou o desejo maligno de Lúcifer, visto que ele foi inicialmente criado como bom por Deus. Para aqueles que acreditam na autodeterminação final das criaturas de Deus, assim como anjos e humanos, também não sabem dizer que Satanás tinha livre arbítrio. Esse conceito não é uma explicação para o motivo pelo qual Satanás cometeu o primeiro pecado. Não é uma explicação definitiva. É rotulada como um mistério, como o pecado poderia sair de um ser perfeitamente bom, com uma boa vontade e um coração perfeitamente bom. Você já experimentou algum impulso para o mal que faria com que a vontade se movesse na direção do pecado? A resposta é que ninguém sabe, inclusive aqueles que dizem que é o livre-arbítrio. Isso não é uma explicação, é o nome de um mistério que não conhecemos. Neste quesito, a Bíblia não explica como. A Bíblia apenas nos diz que Deus é soberano. Isso significa que nada acontece além do seu plano. Tudo o que acontece neste mundo faz parte de seu grande projeto. Este pode ser um conceito difícil de compreender, especialmente quando olhamos para a origem do primeiro desejo de Lúcifer pelo mal e a origem de sua primeira propensão para o pecado. Porém, Deus é soberano. E quando dizemos que Deus é soberano, queremos dizer que Ele tem controle total sobre tudo que acontece neste mundo e no mundo espiritual. Ele é quem estabelece reis e governantes, e é quem derruba reinos. Ele é quem faz nascer o sol, e Ele é quem traz a chuva. Porém, há coisas que acontecem neste mundo que são resultado de nossas próprias ações ou das ações de outras pessoas. Contudo, mesmo assim, essas coisas fazem parte do plano de Deus. Ele permite que elas aconteçam e pode usá-las para seus propósitos. Precisamente entender que para algo aconteça é porque Deus permite. Isso não significa que Ele o tolera ou apoia. A queda de Satanás foi resultado da sua própria rebelião, mas Deus usou-a para concretizar o seu plano de redenção da humanidade. No entanto, não sabemos exatamente onde se origina o primeiro desejo de Satanás de pecar e de onde exatamente se origina o desejo inicial de se rebelar. A Bíblia é silenciosa em relação a isso. Talvez não seja importante para Deus que saibamos. No livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, que diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que observemos todas as palavras desta lei. Esta passagem nos lembra que existem muitos mistérios que só Deus conhece como Criador do universo. Deus tem acesso ao conhecimento e à compreensão além do que qualquer ser humano pode compreender. Podemos questionar por que é que certas coisas acontecem nas nossas vidas ou no mundo que nos rodeia. Mas a verdade é que Deus escolheu manter algumas coisas em segredo. Deus está muito além de nós. Ele sabe coisas que não sabemos ou precisamos saber. Amém, irmãos? E fiquem com Deus.